Orientações para continuar firme na fé. Primeira orientação: priorize Deus em sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que eu preciso, o que eu tenho que fazer para permanecer firme na fé? Primeiramente, eu preciso priorizar as coisas de Deus, ou seja, priorizar Deus na minha vida. E quando a pessoa prioriza Deus na vida dela, ela coloca o reino de Deus, as coisas de Deus, em primeiro lugar. Nunca deixe Deus em segundo lugar na sua vida. Pelo contrário, sempre deixe Deus em primeiro lugar. Segunda orientação: seja perseverante. Romanos capítulo 12, versículo 12 está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui fala sobre a importância de perseverar. Por que manda se alegrar na esperança? Porque todos nós temos esperança de dias melhores. Todos nós temos esperança. Aquela pessoa que luta contra a doença, ela tem esperança de ser curada. Aquela pessoa que luta por uma mudança no casamento, ela tem esperança do casamento ser restaurado. Aquela pessoa que luta para que os filhos saiam do erro, ela tem esperança dos filhos serem alcançados. E Deus, Ele manda a pessoa se alegrar. Se alegre. Aí ele também fala: sede paciente na tribulação. Na vida, às vezes nós iremos enfrentar tribulações, adversidades, lutas. Tenha paciência, não entre em desespero. Quantas pessoas no momento de luta entram em desespero e saem dos planos de Deus? E no final do versículo deixa bem claro: perseverai na oração. É necessário você permanecer, perseverar, lutar. É necessário você ter uma vida de oração para que você consiga ali permanecer firme na fé. Terceira orientação: não se entregue ao pecado, pois ele traz consequências. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 21 está escrito: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem do santo mandamento que lhes fora dada. Não se entregue ao pecado. Olha a parte inicial do versículo que fala: portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, um dia nós estávamos no mundo, seguindo as coisas do mundo, o Evangelho de Cristo chegou até nós, nos alcançou, nós fomos o quê? Libertos, nós renunciamos o mundo. Só que aqui fala que a pessoa, por falta de cuidado, ela começa a voltar. Continuando: forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, a pessoa começa a voltar para as coisas do mundo, a pessoa começa a voltar para o pecado, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Como assim? A pessoa, antes de ter Jesus, ela tinha um tipo de perturbação na vida dela, de sofrimento. Ela escuta o Evangelho de Cristo, ela é alcançada por Cristo, toda aquela ação do inimigo sai da vida dela. Quando ela começa a se envolver com o mundo novamente e começa a voltar para a prática do mundo, aquela situação que existia na vida dela antes dela ter Cristo, essa situação volta, só que volta com mais força, volta pior. Aí o estado desta pessoa passa a ser pior do que aquele estado inicial quando ela não tinha Cristo. Por isso, irmãos, o cristão que se desvia, ele sofre muito mais do que aquela pessoa que não tem Cristo como Salvador. Porque no mundo espiritual, o tipo de sentença que vem sobre a vida dela
já é uma sentença mais rígida. Aí no final do versículo fala: porque melhor lhes fora que não conhecesse o caminho da justiça, do que, conhecendo-os, desviarem do santo mandamento que lhes foi dado. Aqui fala, se for para se desviar, seria melhor que não tivesse conhecido. Se for para você conhecer a palavra de Deus e ser desviado da palavra de Deus, seria melhor que você não conhecesse a palavra de Deus. Então nós, irmãos, que já conhecemos o Evangelho de Cristo, nós que já fomos alcançados pela pregação do Evangelho, não tem mais o que fazer. Agora é pegar firme com Deus e não retroceder. Deus não terá mais cada um de nós como inocente. Nós somos inocentes. Não, nós já conhecemos a verdade. A verdade já saltou os nossos olhos. A verdade já nos alcançou. Não tem mais como você falar, eu quero voltar atrás. Não tem mais como. Você já não é mais uma pessoa inocente. O Evangelho já alcançou. Já que não tem como você voltar mais atrás, o que você tem que fazer agora? É procurar seguir as orientações de Deus para permanecer firme na fé. Firme na fé. Vamos ver mais um exemplo. Seja vigilante. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 está escrito: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Sede vigilante. O que é uma pessoa vigilante? A pessoa vigilante, ela está enxergando o problema antes de acontecer. Pastor, isso é ser pessimista? Não, é ser vigilante. Você está enxergando o problema antes dele acontecer. A pessoa vigilante, a vida dela é pautada em organização. Um exemplo: uma pessoa vigilante, ela vai organizar a vida financeira dela. Ela analisa quanto ela ganha, ela analisa quanto ela gasta, ela analisa até que ponto pode acontecer um imprevisto na vida dela, ela calcula tudo direitinho. Um exemplo: a conta de luz vai subir, mas o salário não vai subir. Uma pessoa vigilante já está pensando, onde é que eu vou conseguir reduzir em algum lugar da minha vida esse valor da luz que vai subir. A pessoa que não é vigilante, ela faz o quê? Ela ignora tudo, ela entra num patamar de religiosidade, uma falsa fé. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Cuidado com esse negócio, irmãos. Realmente Deus é um Deus de provisão, mas Ele não tem compromisso em prover na vida de quem é irresponsável, não. Deus tira a água da rocha, mas você pode ter certeza, se tem uma cacimba com a água do lado, Ele não vai tirar a água da rocha. Então um cristão vigilante, ele tem que ter esse discernimento. Aí o cristão, ele não faz esse cálculo, ele não analisa, ele não para calcular direitinho. Pensa que não, ele está todo enrolado financeiramente. E ao ficar enrolado financeiramente, pouco mais ele já não ajuda mais a obra de Deus. Ele já está deixando de ser o quê? Vigilante. Quando foi que ele deixou de vigiar? Quando ele deixou de ajudar a obra de Deus? Não, ele deixou de vigiar quando ele deixou de calcular lá atrás aquilo que iria levar ele a ficar endividado. Isso não é só a questão financeira, é a questão do casamento, é a questão dos filhos, é a criação dos filhos, tudo. Pastor, do nada o meu filho virou a cabeça. Não, é porque você é tão cego espiritualmente que você só conseguiu notar depois que o problema assim saiu do controle. Porque o pai, a mãe que vigia, consegue ver logo desde cedo. É um tom de voz diferente que o filho fala, é a forma como o filho responde à mãe, é a forma como o filho responde ao pai. Ou você acha que quando chegou naquele patamar de explodir lá alguma coisa, não já foi acontecendo um monte de coisa na trajetória? O filho começa a responder à mãe, começa a bater de frente com a mãe. Já é um sinal que está faltando vigilância. É um sinal que lá na frente vai acontecer alguma coisa, se você agora não assumir a sua autoridade e não mostrar para ele e para ela como é que funcionam as regras dentro de casa. Você baixa a cabeça para a voz alta dele. Lá na frente, pastor, não sei o que aconteceu, meu filho está totalmente perdido. Do nada meu filho virou a cabeça. Não. Você, por não vigiar, você não viu os sinais no início. Aquilo que estava acontecendo no início. Isso é em todos os sentidos, irmãos. A vida espiritual também.
A pessoa vigilante, ele para fazer um check-up no decorrer da semana. Poxa, como é que está a minha vida espiritual essa semana? O que foi que eu fiz para Deus essa semana? Eu fiz o devocional? Não. Eu orei? Não. Eu li a Bíblia? Não. Lá na frente, de repente, pastor, não sei o que aconteceu, meu marido virou a cabeça, minha esposa virou a cabeça. Espera aí. O problema não aconteceu ali no momento que virou a cabeça. O problema foi acontecendo lá de trás. É a raiz do problema. É vigiar. Como é que eu estou cuidando da minha vida espiritual? Estou indo na igreja? Estou prestando atenção nos cultos? Irmãos, nós temos que procurar nos aprofundar o máximo possível no conhecimento das coisas de Deus. Nós sempre temos que estar tendo contato com louvores, com pregação. Sabe por quê? Porque 90% do que você escuta, você não sabe para onde foi. Você termina um devocional, quando termina um devocional, você fala assim: o que foi que eu escutei mesmo? Mas alguma palavrinha entrou no seu coração. Aí você escuta um louvor, alguma palavrinha entra no seu coração. Pensa que não, no decorrer da semana, digamos que você escutou um monte. Somando tudo, dá 10, 20 horas de conteúdo das coisas de Deus que você escutou. Aí se você colocar na ponta do lábio, aproveitou, a sua mente só conseguiu absorver 5 minutos. Só conseguiu extrair 5 minutos. Porque às vezes o cara está aqui, mas a mente está em algum lugar. Às vezes o cara está aqui, está preocupado em terminar o culto, passar no supermercado, comprar pão e ir para casa. Então a pessoa acaba recebendo informação, mas a informação não é arquivada, a pessoa não consegue arquivar. Então quando a pessoa busca mais, escuta mais alguma coisa, a tendência é saltar aos olhos. Você pode escutar um louvor 1000 vezes. 1000 vezes. Aí de repente o pastor fala: rapaz, vamos fazer o seguinte, pega uma folha de papel. Você vai marcar somente 3 frases desse louvor que salta ao teu coração. Aí você vai escutar de novo, prestando atenção agora. Você vai falar: nossa, como esse louvor é profundo. Nossa, como esse louvor é forte. Nossa, olha a letra desse louvor. Você escuta desde criança. Mas só naquele momento que você conseguiu levar a sua mente a se concentrar mesmo, você entendeu a profundidade daquela letra. Assim a pregação do evangelho, versículo bíblico entrando na mente e saindo da mente, não transforma a vida. Você pode conhecer a letra mata, o espírito vivifica. Agora, quando você conhece a palavra de Deus, ela entra no seu coração, é uma frase que você pegou, ali Deus te dá a vitória. Tem um caso que eu conheço de uma pessoa que estava enfrentando uma batalha. Um dia a pessoa estava passando, tinha um pregador orando, e na hora da pregação, da oração, o pregador soltou uma frase que tinha a ver com aquela luta que aquela pessoa estava enfrentando. A pessoa só estava passando, a pessoa pegou aquela palavra. Pegou aquela pequeno trechinho de oração de nada, trouxe para o coração. Quando ia surgir aquele problema, a pessoa falava: não, Deus já agiu, Deus já agiu, Deus já resolveu. Ou seja, aquele trechinho da oração a pessoa pegou, guardou no coração, não tinha mais como o diabo dar sequência num processo na vida dela, daquela pessoa. E quantas pregações é jogado ao vento, quantas orações são jogadas ao vento, porque às vezes o cristão não está concentrado. Isso chama-se o quê? Falta de vigilância. Quando você sair daqui, talvez agora você vai mudar um pouco, depois do que eu estou falando, mas quando você sair daqui, ou todo culto, quando você sair, você fala o seguinte: o que foi que eu aprendi hoje na igreja? Terminou o culto, você vai para casa. Na metade do caminho você fala: o que foi que eu aprendi hoje na igreja? Qual foi o recado que Deus trouxe para a minha vida na igreja? Uma grande parte, gigantesca, não vai saber falar nada. Mas não estava no culto? Deus não falou? Agora, quando você sair de casa, você vai o seguinte: agora eu estou indo para o culto, eu vou prestar atenção o que é que Deus vai falar comigo. E você vem com essa missão, por quê? Porque depois do culto você vai ter que falar o que foi que Deus falou com você. Aí você vem para o culto, você presta atenção. Quando terminar o culto, a pessoa pergunta: o que foi que Deus falou? Você vai falar: falou isso e isso.
O problema de muita gente não mudar, irmãos, é porque simplesmente a palavra de Deus está entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro, e não está achando lugar no coração, que é a boa terra, para ela frutificar. Aí o tempo de igreja não vai fazer você vencer. Aí quando surgir um obstáculo, uma luta, uma tribulação, que a Bíblia manda você perseverar, diante daquela luta, diante daquela tribulação, você faz o quê? Você recua. Para finalizar, busque conhecimento. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê. Quando fala aquele que lê, irmãos, não é só Bíblia Sagrada não, viu? Lógico que o principal manual que você tem que ter é a Bíblia Sagrada. Você tem que ler bastante a Bíblia, mas não é só a Bíblia não. Não esteja pensando que Deus quer limitar o ser humano somente à Bíblia, não. Já imaginou se você tivesse um pouco de conhecimento de medicina? Quantos problemas você evitaria na tua saúde por ter conhecimento, um pouquinho de conhecimento de medicina? E você acha que o conhecimento da medicina vai vir até você, você orando de madrugada, e o Espírito Santo de Deus trazendo para você conhecimento de medicina? Não, você vai ter que ler. Quantas pessoas, irmãos, evitariam problemas na saúde se conhecesse um pouco da medicina? Quantas pessoas evitariam problemas ou resolveriam problemas com facilidade se conhecesse um pouco das leis dos homens? O exemplo, está cheio de pessoas, irmãos, que têm direito a um benefício e não recebem. Mas por quê? Porque não sabe nem por onde começar. Você pode se levantar de madrugada, pode ficar lá orando, jejuando, clamando, não vai acontecer nada, porque tem coisas que a pessoa tem que resolver com as leis dos homens. Então, quando a Bíblia nos ensina, bem-aventurado aquele que lê, está mostrando o quê? Aquele que adquire conhecimento, aquele que guarda os ensinamentos da profecia, da Bíblia, dos ensinamentos de Deus. E quando você vai para os ensinamentos de Deus, você vê ela sempre ensinando a pessoa a buscar conhecimento. E esse conhecimento, mais uma vez eu reforço, não se limita somente à Bíblia. A Bíblia é um mapa do conhecimento. Aí eu volto para aquela questão: quantas pessoas perdem direitos, benefícios, porque não conhecem as leis? E para conhecer as leis, você pode ficar 24 horas em jejum e oração, orando de madrugada, subindo no monte. Depois de 3 anos nesse propósito, você não parar para parar, se você não parar para observar o que as leis falam, você vai continuar sem saber nada. Nós temos que ter um cuidado, irmãos, para na trajetória da vida não extrair uma fé falsa, uma fé religiosa, uma fé que não opera maravilhas de Deus. Nós temos que entender que tem problemas que nós vamos vencer com a oração, tem problemas que nós vamos vencer com o jejum, tem problemas que nós vamos vencer com o conhecimento, e tem problemas que nós vamos vencer com uma atitude. Não queira resolver um problema que tem que ser resolvido com uma atitude, fazendo jejum e oração. Você está perdendo tempo. Não queira resolver um problema que tem que ser resolvido com conhecimento, fazendo jejum e oração. Mas não queira resolver um problema que tem que ser com jejum e oração, com conhecimento, que você também não vai conseguir. Então o cristão, ele precisa ter essa maturidade, ele precisa ter esse nível de conhecimento, para ele saber como resolver os problemas da vida dele. Opa, esse tipo de problema é uma atitude que eu tenho que tomar. Pastor, meu marido chega em casa, quebra tudo, bate em mim, eu vou orar. Não, tem coisas que é atitude. Senta aqui, meu filho. Tu quer a lei, Maria da Penha no teu lombo? Tu quer o que da tua vida? Ou vice-versa, porque tem que ter a lei Chico da Penha, né? Porque aqui no Amazonas são os homens que apanham, né? Pastor, eu não aguento mais de apanhar da minha esposa. Então, tem que ter a lei Chico da Penha também. Senta aqui, minha filha, que loucura é essa? O que está acontecendo com você? Vamos resolver então, vamos chegar a uma conclusão amigável, vamos resolver essa situação, porque eu não aceito mais apanhar, não. Chego no trabalho com o olho roxo, que foi isso, né? Caí no banheiro. Não, minha filha, senta aí, vamos resolver. Tem coisas que é posicionamento.
Tem coisas que é atitude. Aí fica lá o irmão apanhando da esposa todo dia, meu Deus, orando de madrugada, Jesus, muda essa mulher. Jesus fala, meu filho, eu posso até mudar, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer com que ela não seja um Deus na sua vida. Porque você não tem coragem de tomar uma atitude, porque ela tem sido um Deus na sua vida. É como se você não vivesse sem ela. Eu não estou aqui fazendo apologia a divórcio não, irmãos. Não interpreta errado a minha fala, mas tem coisas que é atitude. Filhozinho rebelde, batendo porta dentro de casa, epa, peraí. A mãe de madrugada se matando, peraí. Para aí. Orar e não tomar nenhuma atitude, não mostrar limites, não falar não, não puxar as rédeas, você está perdendo tempo com essa oração. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Tem que ter uma atitude, posicionamento. Pense nisso. Então nós temos que ter esse cuidado para não extrair, não trazer para as nossas vidas uma fé falsa. Sabe, uma coisa religiosa. Acha que Deus está à procura disso. Acha que Deus está preocupado com isso, sabe? Eu queria mostrar que Deus... Não, irmãos, para com isso. Diminui um pouco o fanatismo, a religiosidade. Pede a Deus sabedoria. Meu Deus, me dê sabedoria. Meu Deus, como resolver esse problema? Como resolver essa situação? Como sair desse problema? Tem pessoas que às vezes me passam mensagem pedindo oração e falam o problema. Eu falo, você tem que ir no fórum fazer isso, 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 isso. Eu vou orar? Não, não vou. Porque eu sei que aquele problema não é oração, vou perder tempo. Vai no fórum. Faz isso, 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 que o problema é resolvido. Aí vou me levantar de madrugada, meu Deus. Aí a pessoa não vai no fórum resolver, daqui a 20 anos vai estar o mesmo problema. Se você passar uma mensagem para mim, falando, pastor Elton, pelo amor de Deus, ora por mim, que meu dente está doendo há 3 semanas. Você acha que eu vou orar para o seu dente parar de doer, meu irmão? Os médicos não resolvem, arranca. Arrancou o dente, continua doendo, aí complicou. Aí eu estou com o dente na minha mão, está doendo, né? Aí complicou. Você está entendendo? Então tem problemas que não precisa orar. Tem problemas que você precisa saber como resolver. Pastor, meu vizinho é um inferno. Que é uma coisa fora do comum. Peraí, vizinho, vamos conversar aqui numa boa. Eu quero viver em paz. Quero um clima de paz. Se eu te fiz alguma coisa que te chateou, te machucou, você me perdoe. Mas é o seguinte, eu vou falar uma coisa. Vamos parar com isso. Está incomodando, não está legal. Vamos resolver entre nós. Uma boa, de uma forma amigável. Porque assim, se nós não conseguirmos nos entender, eu vou entrar com ação judicial. Aí a pessoa continua, larga ali um processo, resolve na justiça. Porque se a pessoa passa do limite, resolve-se na justiça. É para isso que a justiça serve. Você acha que se eu tivesse alguém me importunando 24 horas, eu tentaria primeiramente conversar, dialogar, resolver de uma forma pacífica? Estou falando na qualidade de pastor. Não está resolvendo de uma forma pacífica? Justiça. Mas eu vou deixar uma pessoa tirar a minha paz, tirar o meu sossego, perturbar a minha mente, sem tomar nenhuma atitude? A primeira atitude é tentar pacificar. Resolver de uma forma pacífica. Não tem acordo? Segunda atitude, processo. Eu lembro de uma igreja que eu passei, e toda vez, todo pastor saía pastor, entrava pastor, saía pastor. A igreja na frente tinha um cara que ele ligava o som, assim, uma coisa fora do comum. Todo pastor reclamava. Aquele barulho, aquela coisa fora do comum, infernal. E nós sabemos que atrapalha um culto. E um culto está respaldado por lei. Então tem regras, tem limites. Aí eu lembro quando eu assumi a igreja, quando eu olhei aquele barulho infernal, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu saí da igreja, fui lá, sentei no bar, puxei assim, sentei, coloquei a mão assim no balcãozinho. Falei, meu amigo, dá uma Coca-Cola aí. Tomei uma Coca-Cola. Puxar assunto. Me apresentei como pastor da igreja.
Não, que os pastores aí, não sei o quê. Rapaz, eu fiquei sabendo, parece que estava tendo desentendimento, era? É, porque aqui eu quero dormir até mais tarde, e de manhã cedo o pastor liga o som alto aí da igreja, eu não consigo. Também quando eu acordo eu faço por pirraça. Falei, meu amigo, está aqui meu telefone. Esse telefone ele fica comigo. Eu sou o pastor da igreja. Quando eu estiver pregando, quando a igreja começar a funcionar, se dentro do seu quarto você escutar um som, por menor que seja, você passa uma mensagem para mim. Porque na mesma hora eu vou diminuir. E se mesmo assim o som entrar dentro do seu quarto, você me avisa que eu vou desligar o som e nós vamos fazer o culto sem som ligado. Porque eu não quero perturbar a paz de ninguém aqui. Mas também eu peço que o Senhor faça o mesmo. Resumindo, acabou. Nunca mais teve problema. O som continuou do mesmo volume, ninguém mexeu em nada, nunca recebi uma mensagem de reclamação e nunca mais ele ligou o som alto. Adiantava ficar de madrugada lá, demônio, desgraçado, às vezes com ódio no coração ainda, orando para o cara morrer, né? Demônio, desgraçado, maldito que usa esse, olhando para o irmão com ódio ainda. Não resolve, irmão. Aí eu vou me levantar de madrugada para orar para o irmão baixar um som, pedir para Deus, pedir para sei lá o que acontecer para o irmão baixar o som. Não é melhor eu ir lá e conversar para o irmão, baixa o som, de uma forma educada? Deus nos fez seres inteligentes, seres capacitados. Não espiritualize tudo, achando que tudo você vai vencer na base da oração. Por isso que aqui deixa bem claro sobre buscar conhecimento. Os conhecimentos diversos vai fazer você ter uma vida organizada, vai fazer você vencer financeiramente, familiarmente, sentimentalmente, na saúde, na vida espiritual, em todos os sentidos. Isso não vai isentar você de obstáculos e lutas, não é isso, mas você vai estar mais capacitado para resolver problemas. Então, finalizando, o tema da mensagem foi orientações para continuar firme na fé. Primeira orientação, priorize Deus em sua vida. Segunda orientação, seja perseverante. Terceira orientação, seja vigilante. Quarta orientação, não se entregue ao pecado, pois ele traz consequências. Quinta orientação, busque conhecimento. O povo é destruído por falta de conhecimento. Por falta de oração? O povo é destruído por falta de oração. O povo é destruído por falta de jejum. O povo é destruído por falta de consagração. O povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pense nisso. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Pai, abençoar cada pessoa aqui presente. Venha transformar a vida de todos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.